Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à live sobre as perguntas mais frequentes em uma entrevista de emprego. Eu sou a Zuleika Reinheimer e ajudo você a acelerar a conquista do seu novo trabalho. Esta live é para você que quer se destacar e ter muito sucesso na sua próxima entrevista. Esta live não é para aquelas pessoas que já estão preparadas, já estão super seguras, já fizeram muitos processos seletivos ao longo da vida. Essas pessoas que já treinaram e já se prepararam, já se sentem bem autoconfiantes, essas pessoas não precisam parar para assistir essa live. Mas você que quer se sair muito bem na próxima entrevista e que não tem tanta experiência assim com recolocação profissional, então está no lugar certo. E quais são as principais perguntas em uma entrevista de emprego? Primeira coisa, vamos fazer um combinado aqui. Cada empresa adota o seu critério, ou seja, não existe como prever 100% das perguntas que uma empresa vai fazer, que um recrutador vai adotar. Isto não existe. O que existe? Você estar preparado para diferentes perguntas. Lembre, todas as respostas serão sobre você. Então você não precisa ficar inseguro, você só precisa estar aberto hoje para a gente conversar um pouquinho e você se dar conta de que você tem essas respostas. Então, nada de medo. Ah, Zuleika, isso é impossível. Tá bom. Então, com friozinho da barriga, mas sem aquela insegurança absurda, tá? Por quê? Você só precisa parar e pensar. Qual o sentido dessa pergunta? O que isso tem a ver com a minha experiência e como eu vou demonstrar isso para o recrutador. E não se preocupe em tentar prever o que o recrutador quer saber. E sim, se preocupe em estar bem preparado, em ter pensado na maior parte das alternativas que o recrutador pode explorar. Então vamos lá. Qual é a primeira pergunta? O que você acha? Quem estiver acompanhando aqui e quiser compartilhar as perguntas que já recebeu em entrevista serão muito bem-vindas. A primeira pergunta é: fale sobre você. Quem não ouviu essa pergunta ainda em processo seletivo? Me fale um pouquinho sobre você. Nossa, que pergunta fácil, é para falar sobre mim. Ufa! Então, o que você acha? Essa pergunta é fácil ou é difícil? Depende. Se você se preparou, essa pergunta é uma ótima pergunta e ela é fácil. Se você não se preparou, você pode se perder e começar a contar coisas desde o dia em que você nasceu até o dia de hoje. Você acaba falando muito e não disse nada. Então vamos lá. Alguns detalhes. Vocês lembram que eu falo muito em escutatória? Escute a pergunta do recrutador. Eu te perguntei, me fale um pouco sobre você. Veja, eu não disse, me fale sobre as tuas experiências profissionais e só. As pessoas confundem muito essas duas perguntas. Por quê? É lógico, nós estamos em uma entrevista de emprego, o candidato vai pensar: olha, na entrevista eu vou falar sobre as minhas experiências profissionais. Se ele perguntou sobre mim, vou logo falar do meu último trabalho e de todos os locais onde eu trabalhei. Cuidado, escute bem a pergunta. Quando o recrutador me diz fale um pouquinho sobre você, ele não quer saber só da sua experiência profissional. Ele quer saber também, mas não só. Se ele quiser saber só da sua experiência profissional, ele vai te perguntar: me fale das tuas experiências profissionais. Isso é escutatória, isso é preparo para a entrevista, isso é captar os detalhes. Quando ele me diz, me fale sobre você, olha aí, Macapá chegando, seja muito bem-vindo de novo. Você estava aqui conosco ontem, né? Seja bem-vindo. Então, quando eu te pergunto, me fale sobre você, eu quero que você me conte um pouquinho do que é importante para ti.
há poucos dias eu acompanhei um cliente que ele perguntava para a pessoa: me fala de você fora do trabalho. E a pessoa logo começava a falar do trabalho, porque ela não consegue se imaginar respondendo uma entrevista de emprego algo fora do trabalho. Então, preste atenção no que o recrutador quer saber. Nesta hora, ele quer saber dos teus valores, dos teus princípios. O recrutador quer saber um pouquinho de você, um pouquinho do que você gosta, de quais são os teus hobbies, um pouquinho da tua história. Então, você pode começar dizendo, ó, no meu exemplo, olha, eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, sou de uma cidadezinha chamada Ametista do Sul, vim para Porto Alegre para estudar aos 18 anos de idade, fiz o curso de psicologia, porque e você já começou a contar sobre você. E você ainda pode dizer, olha, o meu hobby é conte a verdade, fale um pouquinho sobre você. Você não precisa ficar preso somente às experiências profissionais. Bom, quando ele disse que ele quer saber de você, você entendeu a pergunta, você começou falando da sua história de vida, da sua formação acadêmica, você chegou, né, aí na sua experiência. Faz sentido. Agora vamos imaginar que a pergunta foi: me fale sobre as suas experiências profissionais. Olha, eu nunca vi uma entrevista, tá, onde a pessoa tem experiência no currículo e o recrutador não perguntou sobre as suas experiências profissionais. Ah, daí você se perde para falar das suas experiências profissionais. Gente que está nesta live, gente querida, por favor, se você não souber falar de você e das suas experiências profissionais, você precisa aprender isso antes de ir para a sua próxima entrevista. Me escute, por favor. São duas perguntas óbvias. E se não fizerem, tudo bem, mas você precisa saber dessas duas coisas. Eu nunca vi isso não ser perguntado. Agora, alguém está me dizendo aqui, tem uma pergunta que detesto. Quais os meus pontos positivos e negativos? Ótima pergunta. Então, sim, essa pergunta é muito frequente. O que o recrutador quer saber com esta pergunta? Ele não quer só complicar com a sua vida. Ele quer saber quais as suas forças. O que você gosta de fazer, ou o que você tem maior facilidade para entregar, para desempenhar lá na empresa. E quando ele pergunta os teus pontos fracos, ele quer saber quais as tuas dificuldades, ou seja, onde eu não devo colocar este candidato trabalhando. Que atividades ele não gosta de desempenhar? Que comportamentos ele tem dificuldade para desempenhar? Então, eu não vou direcionar essa pessoa para lá. Olha só, uma vez eu perguntei os pontos fracos de uma pessoa e ele me respondeu que um ponto fraco era chegar no horário. Ele tinha muita dificuldade de acordar na hora que o despertador tocava, então ele não chegava no horário. Gente, tem que ser honesto, mas não a ponto de te atrapalhar. Se você der uma resposta dessa na entrevista, você vai estar se prejudicando. Ah, mas eu não posso mentir. Mas nesse caso, eu sugiro que você comece a se adaptar, criar uma rotina de acordar cedo e com o despertador e depois se candidate para fazer uma entrevista e fale a verdade, que você vai conseguir chegar no horário. Porque senão você vai ter um grave problema e em poucos dias você vai ser desligado. Parece óbvio, né? Mas teve um candidato que me disse isso muito tranquilamente. É, Isadora, parece até engraçado, né? Mas isso acontece. Então, quais seus pontos fortes, seus pontos fracos? Seus pontos fortes. Fale de tudo aquilo que você gosta de desempenhar e como você gosta de desempenhar. Por exemplo, eu gosto de trabalhar com recrutamento e seleção e recolocação profissional. Como? Eu gosto de atender pessoas no modelo presencial, no modelo remoto. Eu gosto de ajudar as pessoas a construírem o seu currículo, o seu LinkedIn. Veja que eu estou dando para o recrutador uma série de informações que ele precisa para responder, né, o seu questionário, o seu requisito de competências lá na abertura de vagas. Então,
Pensa comigo. Pontos positivos, o recrutador quer saber para que vaga eu direciono, o que ela gosta de fazer, quais as forças, quais as facilidades. Pontos negativos, o que eu não devo indicar para que essa pessoa faça. Agora vamos imaginar que você disse: eu tenho dificuldades de relacionamento interpessoal. Bom, qual vaga será que não precisa desta competência? Deve existir, mas são poucas. Você também vai estar se prejudicando. Mas o Leica eu não gosto. A mesma regra vale aqui. Vai buscar uma terapia, vai buscar autoconhecimento, vai buscar desenvolver mais os seus relacionamentos para poder dizer isso para o recrutador. Hoje, uma das competências mais desejadas é a competência de bom relacionamento interpessoal. Por quê? Porque cada vez mais se valoriza o clima organizacional. E isso vai ser investigado na entrevista. Olha, quando me pergunta ponto positivo, é pontualidade. E negativo, não sei o que responder. Muito legal essa colocação aqui. Olha só pontualidade não é suficiente. Deixa eu te dar uma dica aqui. Quando eles te perguntarem pontos positivos, fale além da pontualidade, da tua responsabilidade e de coisas que você gosta de realizar. Por exemplo, não sei qual é a sua área de atuação, mas na minha área, na área de RH, eu preciso contar que eu gosto de trabalhar com recrutamento e seleção, que eu gosto de desenvolver pessoas. Então, não adianta você trazer também uma única resposta seca, uma resposta vazia. Porque se você disser, olha, meu ponto positivo é pontualidade, pode ser que o recrutador pense, legal, mas pontualidade não é diferencial. Pontualidade é o mínimo esperado para qualquer oportunidade. Então, você precisa ir além, você precisa trazer mais argumentos, você precisa encantar o entrevistador. Será que com esta resposta você vai chamar a atenção dele? Pensa comigo, ele vai receber 10 candidatos lá para um processo seletivo. Você acha que todo mundo vai dar uma resposta simples como essa? Olha, quais são os seus pontos positivos? Pontualidade. Provavelmente as pessoas vão apresentar mais argumentos verdadeiros. Você precisa pensar em como explorar mais os seus pontos. E lembrando, algumas características como pontualidade são muito importantes, mas elas são básicas. Então, isso não te torna um candidato diferenciado. Olha só, no dia em que fui para o RH assinar a minha demissão, eles me elogiaram, disseram que eu fui uma boa funcionária, sem atestado, sem falta. Principalmente falaram da minha pontualidade. Olha que legal. É uma coisa, assim, muito valorizada pelas empresas. Obrigada pela colocação, Érica. Então, você pode falar isso na entrevista? Pode, mas isso não pode ser a única coisa. Tá bom? Isso tem que trazer mais argumentos. A Isadora está dizendo: ponto positivo, dedicação. Ponto negativo, ansiedade. Dedicação, muito bom, Isadora. Então, olha só, você vai completando a sua pergunta, a sua resposta. Você fala pontualidade, dedicação, responsabilidade, ética profissional, prestativa, como a Carla está dizendo aqui. Excelentes respostas, mas vocês precisam trazer tudo isso. Mas tem um detalhe: só isso não vai resolver também. Você tem que trazer provas disso, porque todo mundo se acha ético, responsável, pontual. Às vezes até a pessoa não é, ainda diz que é, né? Como é que você prova isso para o entrevistador? Esse é outro grande diferencial na entrevista de emprego. Pega essa dica agora. Você prova contando para ele uma história real que você viveu lá no seu dia a dia. Uma historinha, isso mesmo. Vamos, lá no interior de onde eu venho, a gente diz, vamos prosear? É bom conversar com o recrutador. Isso mesmo.
Então, sem medo, vocês perceberam que muitas vezes a gente dá uma resposta muito rápida, muito fria, muito dura? Eu estou ansiosa, então eu vou dizer, qual é o meu ponto positivo? Eu sou pontual, eu sou responsável, eu não falto trabalho. Vamos lá, conversa com o recrutador. Conta para ele por que você é pontual, mostra que o que você está dizendo é verdade. Então diga para o recrutador, olha só, alguns dos meus pontos fortes são pontualidade, responsabilidade. Eu trabalhei por 2 anos no meu último trabalho e lá o meu horário de chegada era às 8 da manhã. Eu nunca me atrasei, costumava chegar com 10 ou 15 minutos de antecedência. Teve uma única situação em que o meu transporte teve um problema, enfim, e eu acabei atrasando 15 minutos, mas eu mandei mensagem avisando que tinha acontecido um imprevisto e foi uma única situação em 2 anos. Você conseguiu provar para o recrutador que sim, você é pontual, você é responsável e preocupada para com a empresa. Veja a diferença de dizer uma palavra solta e você contextualizar, você provar que aquela competência realmente existe. A Isadora está dizendo: persistente, dedicada, comunicativa, gosto de trabalhar em equipe, gosto de trabalhar com atendimento direto ao público, tenho agilidade. Excelente resposta, Isadora. Agora você prova tudo isso. Diz para o recrutador, conta para ele sobre a sua última experiência. Diz para ele, olha, eu trabalhava em uma equipe de 6 pessoas, eu costumava fazer atendimento ao público. Lá nessa equipe nós tínhamos um bom relacionamento entre os colegas, nós costumávamos nos ajudar, nós tínhamos um rodízio, por vezes quem não estava na vez ajudava a organizar o estoque, enfim, você conta um pouquinho do que prova que vocês tinham um bom relacionamento. E sobre atendimento ao cliente, conta sobre um dia em que o cliente te elogiou, que ele falou para você, ou que ele falou para a gerência, ou que ele escreveu um elogio lá no site da empresa. É super importante você trazer argumentos que provam para o recrutador que aquelas competências, características que você está contando, dizendo para ele que tem, você realmente tem. Se não parece assim uma resposta ensaiada e que você está dizendo só o que o recrutador quer ouvir. Porque, afinal de contas, quem é recrutador, como eu faço o processo seletivo até hoje, trabalhei muitos anos com recrutamento, nossa, a gente escuta tanto texto ensaiado, às vezes a pessoa responde algo simples e não contextualiza, então isso é muito importante. Contextualize a sua resposta, ou seja, prove para o recrutador que você realmente tem aquela competência. Como? Contando uma história real, verdadeira, de alguma situação que você viveu lá no seu antigo trabalho. Então, nós já falamos sobre me fale sobre você. Aqui a Érica está dizendo, acho isso super importante. Avisar sempre a hierarquia sobre atraso. Então, contar isso na entrevista é bem importante mesmo, Érica. E aí, a outra pergunta que sempre acontece: qual a tua pretensão salarial? Como você responde essa pergunta? Você diz, não sei, não tinha pensado nisso? Ou você diz um número fechado? Como você responde isso para o recrutador? Você dificilmente vai passar por um processo seletivo inteiro sem que te perguntem a tua pretensão salarial. E ainda assim, a maioria dos candidatos que chegam à minha frente não sabem dizer com facilidade a sua pretensão salarial. Então, recomendação: vai lá, pega um caderninho e pensa. Qual foi o meu último salário, caso você já tenha trabalhado? E você veja se aquele parâmetro, se tem relação, né, o teu último salário com o mesmo, você vai buscar o mesmo cargo do último que você tinha. Aquele salário te atendia? Ok. Agora faz uma pesquisa na internet e vê se este salário
ele é coerente com o que o mercado está pagando. E aí você concilia a sua pretensão, a sua intenção com o que o mercado paga e faz uma proposta para a empresa dentro deste contexto. Bom, a Isadora deu um ótimo exemplo aqui. Estou aberta a negociações. Essa é uma boa resposta, Isadora. Porém, muitas vezes o recrutador precisa sair da entrevista com a pretensão salarial do candidato. Neste caso, você tem que dar uma margem de valor para ele. Se ele te deixar aberto lá, ele colocar a negociar, ok. Agora, se ele te disser, olha, eu preciso registrar aqui o valor da tua pretensão, então você tem que ter esta resposta. Inclusive, se ele pedir isso lá no recrutamento para você encaminhar junto com o currículo, você também tem que escrever isso no e-mail. Porque senão o recrutador vai dar preferência por aquele que colocou a pretensão salarial e vai deixar de lado aquele que não colocou. Então, ficou com a dica? Se te perguntarem a pretensão salarial, você pode responder sim. Eu gostaria de ouvir a proposta de vocês. Como disse a Isadora, estou aberta a negociações. Ótima resposta. Agora, se o recrutador insistir e disser que ele precisa registrar uma pretensão salarial, você tem que avaliar seu momento de vida, as suas necessidades financeiras, com um comparativo do que o mercado paga para aquela vaga. Então, corre para o Google e pesquisa sobre salário para aquela vaga, e aí você tenta achar um meio termo entre o que você busca e o que o mercado está oferecendo e propõe uma média, uma margem de salário para o recrutador. Por exemplo, olha, eu busco um salário entre 1.000 e 2.000, entre 2.000 e 3.000. Ah, mas é uma margem grande. Sim, porque você deixa a possibilidade dele te fazer uma proposta, dele fazer uma negociação contigo. Ah, quer diminuir a margem? Ok. Entre 1.500 e 2, entre 2 e 2.500, entre 5 e 6, conforme o valor que você achar mais adequado para sua pretensão salarial, você vai lá e negocia e demonstra uma faixa de interesse para o recrutador. Aqui, a Isadora está dizendo, eu informo o valor mínimo, tá? Eu acho que você tem que informar o valor que você acha mais. Se você não tem uma faixa clara do valor que você precisa para receber, você deve informar o valor médio que se paga para aquela vaga no mercado. Mas vale pesquisar, vale fazer um comparativo do teu tempo de experiência, né? Porque quando você olha o valor da vaga, você vai olhar, essa vaga é júnior, pleno ou sênior? Você também vai ver que tem diferença de salário. Então tem que ser coerente com a tua experiência, com o teu conhecimento, com a tua formação. E aí você faz um compilado entre mercado e entre o teu interesse. Vamos lá. Depois tem uma outra perguntinha aí que é um pouco desconfortável. Por que você saiu da sua última empresa? Quem já recebeu essa pergunta lá do recrutador? Quem não recebeu ainda, com certeza um dia vai receber. Então, se prepare para essa pergunta. E como respondê-la? Vocês já me conhecem e já sabem que eu sempre recomendo falar a verdade. Então, a gente não mente, porque quando a gente mente, a gente fica inseguro, a gente demonstra muitas vezes para o recrutador que a gente está mentindo e a gente não se beneficia. A verdade sempre nos ajuda. Então, é bem importante você parar e pensar. Por que eu saí do meu último emprego? Como é que eu vou contar isso para o recrutador? Sem mentir, mas também sem me prejudicar. Avalie, treine, ensaie e conte isso para o recrutador de uma forma que ele entenda, né? Olha aqui, a Isadora está dizendo que perguntaram para ela esta semana por que ela saiu do último emprego. Aí ela disse que saiu por causa do assédio moral do RH. Vou falar isso
Boa pergunta, Carla. Olha, eu gosto de dar algumas dicas para vocês. E lá no curso completo que eu desenvolvi para ajudar as pessoas conquistarem o seu novo emprego, eu ensino uma coisa muito importante, que é a diferença entre o foco no problema e o foco na solução. Então, uma alternativa para você responder uma pergunta difícil como essa, como foi no caso da Carla, que está nos perguntando, é você dar um foco maior no lado positivo. Que tal você dizer que você saiu porque você está buscando uma empresa que tenha um comportamento de maior valorização do funcionário, ao invés de dizer que saiu por causa do assédio moral que recebeu na última empresa? Ah, Zuleika, mas eu vou mentir? Não, você vai falar a verdade. Você só está dando um outro foco. Ao invés de falar do problema, você fala da solução, que é o que você está buscando agora para o seu novo trabalho. Se você se sentir confortável de contar o ocorrido, ok, mas será que o recrutador vai receber bem? Será que você precisa gastar tempo da sua entrevista dando foco num problema que você viveu lá no outro trabalho? Sendo que é tão valioso esse tempo que você está tendo ali com o recrutador? Que tal focar nas oportunidades, no que você quer alcançar, no como você pode contribuir? Eu usaria a técnica de focar na solução e não no problema. Adoro essa técnica, super recomendo e isso pode fazer a diferença na sua vida. Anota aí, é o como você responde, qual ênfase você dá. Ou você vai focar no copo meio vazio, no problema, ou você vai focar no copo meio cheio, na oportunidade. Você que escolhe em que abordagem você quer ser percebido, você quer ser visto pelo recrutador. Aqui a pessoa está dizendo que ela é técnica de enfermagem. Muito bom. Então, você vai poder falar um pouquinho sobre a tua profissão, né? Dentro dessas perguntas, no caso da pergunta sobre a pretensão salarial, é fácil. Você vai olhar a média, né? Do que o mercado paga. Vamos imaginar que você vai buscar uma vaga no hospital. Você vai olhar a técnica de enfermagem com tanto tempo de experiência em hospital. Você vai descobrir qual é a média do salário, né? Agora a Carla está dizendo, não podemos passar uma imagem não podemos passar uma imagem da última empresa que trabalhamos. Eu acho que o que a Carla quis dizer é que não podemos passar uma imagem negativa da última empresa que trabalhamos. Isso mesmo, Carla. Existe um cuidado ético que nós precisamos ter na hora da entrevista, quando falamos dos nossos empregos anteriores. Eu recomendo você ter cuidado e não expor a empresa, revelando assuntos que são particulares daquela situação que você viveu, e não usar o nome da empresa para contar situações que possam soar uma invasão de privacidade, ou que você não está mantendo sigilo, ou não está sendo cuidadoso. Pensa que o recrutador pode pensar: ah, então quando você sair daqui da nossa empresa, você também vai falar mal da gente? A minha sugestão é, como disse a Carla, evite passar uma impressão negativa. Mas o Leica, a empresa foi péssima, foi horrorosa, horrível. Como é que eu faço? Olha, dê foco no que você está buscando, não no seu passado, não no que você viveu. Entrevista é estratégia. Então, foque naquilo que você quer alcançar e no que você quer demonstrar. Vai gastar seu tempo falando mal de outra empresa? Quer dizer que você não se preparou muito bem para uma entrevista. Por isso, esse tema ele é maravilhoso, ele super chama a nossa atenção e você está convidado a continuar falando sobre esse tema conosco amanhã na nossa live das 14 horas. Isso mesmo. E se você quer saber ainda mais
sobre como acelerar a conquista do seu novo emprego, se inscreva na semana você, né, de emprego novo. Corre lá no site da Impulsionando Carreiras e se inscreve. Está começando uma semana muito legal, onde eu vou encaminhar por e-mail vídeos muito interessantes, contando para você sobre o que você não deve fazer no processo seletivo e o que você deve fazer para se destacar. É uma semana preparada com muito carinho e lá também nós vamos te apresentar o curso completo da Impulsionando Carreiras para você aprender o passo a passo de tudo que você precisa aprender para ter muito sucesso e se destacar no seu próximo processo seletivo. Gratidão pela sua presença. Se você ainda não nos segue em todas as redes sociais, vem nos acompanhar, @Zuleika Reinheimer no Instagram e @Impulsionando Carreiras também no Instagram, também no Facebook e Impulsionando Carreiras no YouTube. Você vai ser sempre muito bem-vindo. Deixe os seus comentários. Olha só, tem link para inscrição 100% online, gratuita. Semana Conquiste Seu Novo Emprego aqui no YouTube. Aproveita, se inscreve, deixa o seu e-mail e receba os vídeos quentinhos que nós vamos encaminhar para o seu e-mail na próxima semana. Isso começa lá no dia 5 de abril, né? Corre lá e se inscreve para não perder essa oportunidade. Gente, gratidão pelo carinho de vocês. Olha aí, ó. Semana que vem, Isadora tem uma entrevista com o gerente. Isadora, coloque em prática todas as nossas dicas e depois conta pra gente como foi a tua experiência. Gratidão pela presença e contribuição de cada um de vocês aqui hoje. Amanhã voltamos a conversar sobre entrevista para dar continuidade neste tema de hoje. Muito obrigada. Qualquer dúvida, escreve. Beijo grande. Ótima noite.